Valeu, torcedor. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês, meus amigos. Olha só, o Grêmio nesse momento treina lá no CT do Palmeiras. Estou gravando o vídeo aqui, são 4h30 da tarde. Amanhã o Tricolor tem a decisão do primeiro confronto, né, contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Joga, volta para Porto Alegre e na sexta-feira já viaja para Curitiba, onde enfrenta o Atlético Paranaense no próximo domingo. Depois, na próxima quarta-feira, o Grêmio tem o jogo da volta. O Grêmio vai enfrentar o Corinthians lá no Couto Pereira, então o Grêmio já fica por lá. A grande novidade dessa delegação que viaja para o Paraná na próxima sexta-feira poderá ser Diego Costa. Sim, existe uma grande possibilidade do centroavante voltar a ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi já para esta partida. A recuperação do Diego ela vem surpreendendo demais, tá? Demais no tricolor. Muito porque a projeção que se tinha para o Diego voltar a ficar à disposição era para o confronto contra o Fluminense nas oitavas da Copa Libertadores. E ele já pode voltar, quem sabe, já no final de semana. Ele já vem treinando com bola, é uma recuperação muito rápida do que era esperado, e a exemplo do que aconteceu com o Soteldo lá no início do ano, a sua antecipação é muito, muito benéfica para a equipe neste momento, né? Bom, o fato de tudo isso, meus amigos, se ele não jogar contra o Atlético Paranaense ou até o jogo contra o Corinthians, ele vai atuar no confronto contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. Por que eu coloco esse grande asterisco aqui, embora haja a possibilidade dele já se juntar com a delegação? Afinal de contas, ele tem falta de ritmo de jogo. Ele vem treinando com bola, ele vem de recuperação e está há um bom tempo sem treinar com o elenco, né? O Grêmio estava fora de Porto Alegre, ele estava treinando em Porto Alegre, ele ficou em Porto Alegre treinando com bola, então tem essa questão do ritmo de jogo também. Então a gente precisa ter calma, ele vai ficar à disposição já junto com o elenco, mas vai ser colocado aos poucos e não como titular de imediato, já como muita gente pode pensar. Beleza? Gente, olha só, vamos avançar um pouquinho para a gente falar sobre Bright White, porque existia uma grande esperança do Bright White sair no bid nessa terça-feira, ele ficaria à disposição já para o confronto de amanhã contra o Corinthians, mas não era para o confronto de amanhã que a gente alimentava essa esperança, o Grêmio alimentava essa esperança, né? E sim que ele ficasse à disposição para o confronto da volta. Afinal de contas, se ele não está disponível para o jogo de amanhã, não pode atuar o jogo na semana que vem. O detalhe disso tudo é que para o nome dele sair no bid, haveria, né, teria que ter saído no Diário Oficial da União a questão trabalhista do jogador. Afinal de contas, é um jogador dinamarquês que vai exercer profissão no Brasil. Como isso não aconteceu, o nome dele não sai no bid e ele não fica à disposição para o confronto de amanhã. O Grêmio já tem informações de que nesta quarta-feira deve sair no Diário Oficial da União a documentação necessária para ele poder trabalhar no Brasil. Saindo a documentação, ele pode sair no bid e aí sim poderia atuar pelo tricolor. Mas fato que é o dia do jogo. E a condição da CBF é que os jogadores apareçam no bid 24 horas antes para poder ficar à disposição da partida. Como isso não vai acontecer, ele vai estar regularizado no bid, mas não poderá atuar nesta fase da Copa do Brasil. Uma pena. E ele quer jogar, tá? Ele está querendo demais. Ele quis vir jogar no Grêmio, ele queria atuar no futebol brasileiro. Inclusive, ele pediu à direção do Grêmio um professor de português para que ele possa aprender a língua. Lembrando que ele já fala inglês, fala espanhol, não seria nenhuma dificuldade tão grande assim para poder se comunicar, mas ele quer aprender o português. Um outro ponto muito importante, um bastidor que foi revelado até pelo colega, o Felipe Duarte de GZH, é que no momento da negociação para ele vir atuar aqui no Grêmio, ele estava muito ciente do que acontecia aqui no Rio Grande do Sul, na questão de estar se recuperando das enchentes, da catástrofe climática que aconteceu por aqui. Ele era um jogador que já estava muito atento ao ambiente aqui no estado. Então ele está ciente de tudo isso e ele queria vir atuar aqui, ele já estava se preparando para vir jogar no Grêmio. Isso que é muito legal, né? Mostra que o jogador quer, ele tem vontade, tem muita vontade, e é uma pena que ele já não fica à disposição para os confrontos da Copa do Brasil, mas fica como reforço para o confronto, quem sabe, do final de semana, embora ele não tenha ainda treinado com a equipe principal, ou quem sabe até para o confronto contra o Cuiabá no domingo da outra semana pelo Campeonato Brasileiro. Beleza, meus amigos? Bom, vamos avançar um pouquinho para a gente falar sobre Soteldo, porque é um ponto bem importante que nas últimas horas foi repercutido com, assim, eu vou te falar assim que até com uma certa
um certo exagero nessa história toda. E eu vou te explicar o porquê que tem um exagero nessa história toda. O Grêmio está sim se movimentando, abrindo espaço na sua questão financeira para exercer o poder de compra sobre o passe do Soteldo junto ao Santos. Beleza? Quanto é que é, Diogo? 5 milhões de dólares. Estamos falando aí de, vamos lá, 5 milhões de dólares, dependendo de quanto tá o dólar hoje, vamos pegar uma base aí, 28 milhões e 200 de reais. 28 milhões e 200 reais. Seria o valor que o Grêmio pagaria ao Santos para ter o Soteldo. É claro que o Grêmio vai dar aquela choradinha, vai tentar baixar esse valor, afinal de contas é um valor fixo, o Grêmio quer comprar e tal, mas sempre acontece aquela tentativa ali de dar uma barganhada no preço. O fato de tudo isso é que o Santos pagou 4 de dólares ao Tigres do México para ter o Soteldo. E o Santos quer lucrar nessa negociação. Então não vai ser uma barbada assim o Grêmio conseguir baixar um pouco esse valor. Claro que daqui a pouco, daqui, dali e tal, uma negociação acaba acontecendo, mas é a tentativa que o Grêmio vai fazer nos próximos meses. E por que eu digo nos próximos meses? Ontem o Alexandre Galo deu uma entrevista para a Rádio Transamérica, lá em São Paulo, e ele falou sobre a situação do Soteldo. Só que em nenhum momento ele disse que o Grêmio já está negociando com o Santos para a compra do Soteldo. Isso foi uma informação que foi repercutida muito aqui no estado, eu vi por diversos colegas, enfim, não vou entrar em mérito de um ou de outro, mas o fato é que ele não disse isso na entrevista. Ou seja, não existe, pelo menos pela informação do Alexandre Galo, uma negociação em andamento para a compra do Soteldo. Prevalece a informação que eu já tinha trazido aqui para vocês, inclusive num vídeo ontem no final da tarde. O Grêmio abre espaços, começa a pensar a situação econômica para poder fazer o investimento no final do ano. O Grêmio ainda tem cerca de 5, 6 meses para poder efetuar a compra, mas não está, neste momento, negociando com o Soteldo para efetivar a compra do Soteldo. Beleza? É um ponto importante que a gente traz aqui, até porque foi repercutido de diversos colegas repercutiram isso, não como uma informação concreta do Alexandre nesta entrevista que a gente está citando por aqui. Bom, gente, na última semana nós tivemos a proposta do Chelsea pelo Gabriel Mack e o Grêmio já decidiu quanto quer receber pela venda do jogador. É importante nós colocarmos aqui que o Grêmio vai dividir essa venda em 2 etapas. A primeira delas com um valor fixo e a segunda delas, por óbvio, com um valor por metas. Assim como foi o contrato do jogador Estevão, vendido pelo Palmeiras agora no início do ano. Nesse contrato, o Palmeiras vai desembolsar ali cerca de 45 milhões de euros, 273 milhões de reais em valores fixos, mais 100 milhões de reais em metas que vão chegando ao longo da carreira do jogador lá fora. O detalhe é que o Grêmio quer fazer um contrato nesse molde. O Grêmio deseja receber pela venda do Gabriel Mack de 15 a 20 milhões de euros fixos, mais valores por metas, ou seja, de 15 a 20 fixos, mais valores por metas. A proposta do Chelsea era de 18 milhões de euros no montante total. 5 milhões de valores fixos, mais metas que chegariam a 18 milhões de euros. Se fossem 18 milhões de euros fixos, mais um tanto por metas, talvez o Grêmio tivesse aceitado. Mas como a proposta foi por 18 no montante total e apenas 5 milhões fixos, o Grêmio deu um abraço e um muito obrigado ao Chelsea. Então este é o valor que o Grêmio quer com a venda de Gabriel Mack. No mínimo, 15 milhões de euros fixos, mais valores de bonificações. Para nós encerrarmos aqui, vamos falar do assunto das últimas horas, que foi a proposta do Al Tawon Futebol Clube da Arábia Saudita. A proposta do clube lá da Arábia Saudita foi de 6 milhões de euros pelo Cristaldo. O Grêmio foi no final de 2022, pagou ao Huracan cerca de 4 milhões e meio de dólares, a maior compra da história do Grêmio, a maior contratação da história do tricolor. É óbvio que o Grêmio não vai vender o Cristaldo, pelo menos por esses valores. E é importante que se diga isso, porque daqui a pouco chega aqui uma proposta de 8, 9, 10 milhões de dólares, aí é outra história.
ou de euros, enfim, aí é outra história completamente diferente. Pode ser que o Grêmio sente, converse e aí veja o que pode fazer. Mas nesse momento, não é a ideia do Grêmio vender o Cristaldo. O Grêmio entende que é um jogador super importante, que há uma defasagem muito grande de jogadores da posição no mercado e o Grêmio teria que correr atrás de outra contratação pela importância do Cristaldo no time. Então, não esperem que o Grêmio facilite uma venda do Cristaldo, a não ser que chegue uma proposta assim muito fora da curva. Nada diferente do que o que a gente já vinha conversando. O Grêmio sabia que chegariam propostas pelo Cristaldo. É um jogador muito valorizado no mercado, que os números dele impressionam, né? Então, assim, desde o ano passado, quando a gente já dizia que o Cristaldo talvez não tivesse no seu melhor momento, já tinha números espetaculares e nessa temporada, então, nem se fala. Então, Cristaldo chama a atenção no mercado. O Grêmio já sabia sobre esta possibilidade de chegar propostas pelo jogador e a primeira delas já chegou. Lembra disso, o Grêmio não quer vender, mas é outra história. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia terá aqui no canal. E aí, venderia o Cristaldo e o preço a se pagar pelo Soteldo? Tá no padrão? É isso? E o Gabriel Mack, hein? Eu achei pouco esse valor que o Grêmio pede, mas quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima. Tchau!